De novo, aquele cara que escreveu na Folha que tem um cabelo meio fora de propósito, né? E que é neuro, ele é neuro alguma coisa, né? Quando você não é nada, você é neuro alguma coisa. Tirando a área efetivamente médica, gente, que aí tem sentido, né? Mas quando você sai da área médica e você começa, eu sou neuro isto, neuro aquilo, você termina neuroquântico. É a neuroestupidez. Vamos ver o nome dele, eu esqueci é o Machado, né? Peraí, vamos ver o primeiro nome do Machado. Machado? É Machado. Álvaro. Álvaro é um nome significativo ultimamente, né? Álvaro, teve um que foi lá pro um retiro de corno, não foi? Álvaro Machado Dias, neurocientista, professor, nossa, mãe, né? Sócio do Instituto Locomotivo. O cara tá no tempo da locomotiva. Veja só, o cara, ele não, efetivamente, ele não é formado em coisa alguma de que a gente saiba que exista, né? Quando o cara é neurocientista, né? Então, ele fala de qualquer coisa. É um nome para você falar de qualquer coisa quando você não sabe. E agora ele faz artigos de caráter sociológico. Sim, ele é um novo sociólogo, é um neurosociólogo, é um neurosociopata. É um neuroestúpido. Veja só, o nascimento do obsoletariado. Obsoleto, né, da palavra obsoleto. Obsoletariado. Já inventaram o precariado, já inventaram o mamiferado, já inventaram tudo, gente. E o mais interessante, diante dessas invenções, também há uma fala inicial que diz: nada explicou ainda isto que eu vou explicar. O cara que não estuda, não lê, sempre acha que ele está na vanguarda, né? Porque ele não sabe o passado, ele não sabe a matéria, né? Então, olha só. Então, a tese dele aqui é que a IA, sim, claro, tem que ser a IA, a inteligência artificial, tem que ser, né? Porque agora, né? O cara nem sabe do que se trata, não tem a mínima ideia do que ele está falando, mas ele tem menos ideia ainda de sociologia. Então ele diz que a inteligência artificial vai desempregar todo mundo, rapidamente, e aí vai criar uma camada de pessoas que nem estudam nem trabalham. E o exemplo que ele tem, como ele não sabe nada do capitalismo, o exemplo que ele tem é da República Romana. Houve uma época que ficou muita gente sem ter o que fazer, e aí essa gente sem ter o que fazer, ela é vítima da polarização política, porque ela cai na mão de populismos. Gente, juntou os três pratos, né? Crítica imbecil à inteligência artificial, sociologia de quem não sabe sociologia, invenção de nome. E para completar, 4 pratos, né? Porque tudo isso tem que ser em cima do quê? De inteligência artificial, que é um campo que as pessoas falam qualquer negócio sem estudar. Bom, então, veja só. Primeiro, no capitalismo, gente, já se estudou isso, sim. Já se estudou camadas intermediárias que são postas para fora da sociedade de mercado. E eu vou contar para vocês quem é que fez isso. Foi um tal de Karl Marx. E ele deu um nome para isso. É o lumpen proletariado. Então, é o lumpen proletariado. Tem nenhuma falta de nomes
tem nenhuma falta de estudo. É estudado. Já houve, né, uma boa sociologia e uma boa economia sobre isso. O próprio Marx percebeu que, né, havia uma facilidade dos conservadores de trazerem para o seu lado aqueles que não eram nem donos dos meios de produção, nem vendiam sua força de trabalho, nem estavam no âmbito dos rentistas. Era gente que havia sido jogado para fora do mundo. O lumpen proletariado servia de bucha de canhão para as reações burguesas ou mesmo burguesas aristocráticas. Tem um volume de estudos sobre o lumpen, dentro do marxismo, que é impossível. É impossível. A pessoa precisa não ter o ensino médio para virar um neurocientista para dizer que não existe, né, que não há na teoria um estudo sobre as pessoas para fora do mercado. Tem mais estudo disso do que para qualquer outra coisa. Por quê? Porque em várias situações do século XX, o lumpen apareceu e deu trabalho para a classe operária. Então, aí tem um erro que chega a ser... Como é que esse cara se tornou professor de uma universidade? Tem um ensino médio. Aquilo que se ensina no cursinho. O lumpen proletariado é um negócio que se ensina no cursinho, pré-vestibular. Agora, se ele... Vamos desconsiderar isso. Vamos fazer de conta que ele, né, falou alguma coisa. Vamos tirar essa parte. Vamos levar em consideração só o conteúdo específico do surgimento de uma camada que fica desempregada. Gente, nós estamos há 20 anos num ritmo tecnológico assustador. Assustador. Quer dizer, nunca a velocidade da tecnologia foi tão grande. E nunca nós passamos da mais-valia absoluta para a mais-valia relativa em tal monta. E junto com a financeirização, nós tivemos aí uma parada de produção, um estancar do lucro em troca da renta, do dinheiro pelo dinheiro, sem a riqueza, sem valor. Eu pergunto para você, não seria óbvio aparecer no mundo, principalmente em países como o nosso, um lumpen proletariado imenso? Para o bem e para o mal. Ou porque a tecnologia nos fez ficar descansando, que era a promessa da tecnologia nos anos 60. Ou a tecnologia nos fez ficar descansando forçadamente pelo desemprego. Por um ou por outro. Era para a gente estar trabalhando menos. No entanto, todas as estatísticas, gente, mostram que a jornada de trabalho para todo mundo, a quantidade de horas trabalhadas para o mundo todo, nos últimos anos, diferente do capitalismo do pós-guerra, ela aumentou. Quem que não sentiu isso na sua vida? Tá aqui, ó. Né? Por que a gente fez aqui? Não tá aqui, mas depois eu pego para mostrar para vocês, né? Por que a gente fez o capitalismo 4.0 sem começar pela teoria? Eu começo o capitalismo 4.0 pela minha vida pessoal, comparando com a dos meus pais. Os meus pais tinham uma jornada de trabalho. Terminada a jornada de trabalho, eles vinham para casa.
Eu não consegui ter isso. A minha geração não consegue ter isso. Não tem parada da jornada de trabalho. Por isso que apareceu o conceito, né, de biopoder. Ou seja, o poder econômico e político, ele adentra em todas a sua vida, inclusive abocanhando a sua vida biológica. E a distinção entre lazer e trabalho se esfumaça. As pessoas estão trabalhando e aparece uma série de situações no trabalho que são jogos. As pessoas estão jogando e elas estão, no entanto, contribuindo com o jogo como trabalho para as plataformas virtuais. Sem contar o duplo emprego, o triplo emprego, a dupla jornada, a tripla jornada. Todo mundo no neoliberalismo, que é justamente a época de aumento espetacular dos mecanismos automáticos, ampliou a sua jornada de trabalho. As pessoas tiveram um achatamento salarial, menos ganho, o capital teve mais ganho e as pessoas tiveram mais trabalho. E todo mundo está encaixado. O Brasil, por exemplo, né, ele está com um desemprego quase zero. A China, nesse período, tirou 800 milhões de pessoas da fome. A Índia está com um volume de subempregos fantástico por conta da IA e da internet. Mas antes ela tinha desempregado e não subemprego. Os Estados Unidos, gente, os Estados Unidos estão lutando para ter o quê? A volta da manufatura através do Trump. Não vai voltar, porque o que está movimentando a economia é exatamente a tecnologia de ponta. Os trabalhadores ganham menos, mas o capital financeiro está apostando e ganhando mais. E isso faz a economia funcionar. Então você tem o quê? Você tem gente empregada e não na obsolescência e não fora do mercado. Você tem gente trabalhando mais. Você tem gente num emprego que não tem as mesmas garantias do emprego dado pelo estado de bem-estar social dos 30 anos do pós-guerra. Mas você tem uma quantidade maior de pessoas trabalhando mais. A automação não trouxe desemprego. Ela trouxe uma camada enorme de subempregos. Eu fiz uma tirinha, do Já e o Caré, né? São dois jacarezinhos junto com a Bica, uma papagainha. Eu faço sempre essas tirinhas. E esses dias eu fiz uma tirinha onde a Bica está conversando com um dos jacarezinhos e ele se pergunta qual deles é um Machinal Turk. O que é um Machinal Turk? Machinal Turk é o turco mecânico. É uma categoria de empregos da Amazon. O que é isso? O turco mecânico é uma situação lá do século XIX. É a ideia do cara fazer um robô, né? Sem tecnologia. É uma ficção. Ele está no século XIX. Então ele faz aquela caixa de um humanoide, como se fosse um homem mecânico, e bota um anãozinho lá, um turquinho lá dentro, um turco pequenininho. E esse homem mecânico joga xadrez. Mas lá dentro do homem mecânico tem o turquinho, que joga, que mexe os braços do pseudo-robô. Então, é uma máquina, mas que não é uma máquina. Ela tem um humano lá dentro. Bom, o que a Amazon inventou? Ela inventou
isto. Exatamente isto. Sem contar a mentira. Ela inventou isto e falou a verdade. Ela falou, ó, nós vamos ter aqui a inteligência artificial. O que é inteligência artificial? É o Mechanical Turk, é o turco mecânico. Nós vamos falar para vocês que estamos trabalhando com inteligência artificial. E estamos. Mas um monte de coisas a inteligência artificial não é capaz de fazer. Então, quando vocês acessam a nossa inteligência artificial, fiquem sabendo que há, no mundo todo, pessoas que estão trabalhando, isso ela não vai falar agora, o que eu vou falar agora, mas que estão trabalhando por um salário miserável para poder fazer o serviço humano que a máquina não faz e que ela nunca vai fazer. Tá? Esse que ela nunca vai fazer bem. Então eu sempre vou ter que empregar mais gente que está aqui na base, dentro da inteligência artificial. Então é a inteligência artificial, porque é humana. Tá bom, ótimo. Já faz muito tempo que tem isso. Então, quem conhece isso, sabe que os empregos não diminuíram. Eles aumentaram. E sabe-se que isto é sem direitos trabalhistas, gerando, né, uma situação de trabalho precário para mais gente. Essa é a realidade do neoliberalismo, e não o desemprego. Nós estamos fora do tempo do chamado exército industrial de reserva, porque não tem mais indústria com o exército industrial de reserva. Nós estamos com um exército efetivo, trabalhando por um salário cada vez mais baixo. E cada vez mais, de modo mais intensivo. Aí aconteceu, de 2022 para 2023, um fenômeno muito interessante, gente. É que esses trabalhadores, à medida que eles foram sendo pagos miseravelmente, a partir da velocidade de entrega de serviço, analisar aquilo que a inteligência artificial não pode analisar, que tem que ter mão humana, o que eles fizeram, e a Amazon sabia, mas ela fingiu não saber e não contou. Eles próprios começaram a avaliar o que dá para enganar. Eu entrego 5 pacotes de serviço, 5 serviços, que eu fiz. Mas eu tenho 10. Esses outros 5, eu peço para a inteligência artificial fazer. Não era para ela fazer, porque se ela fizer, ela vai fazer errado. Mas vai no meu pacote. Então, o que se criou? A inteligência artificial. Artificial porque humana. Ou seja, humana no sentido de que chama a inteligência artificial para enganar. Então é muito interessante, né? Porque a Amazon responde para você. Esta aqui é uma resposta de máquina. Depois ela responde para você. Esta aqui é uma resposta de máquina, mas numa segunda medida analisada por humanos. Só que agora isso não é mais verdade. Essa é uma resposta de máquina. Esta é uma resposta de máquina, porém analisada por humanos. E o que ela não diz? Mas feita por máquina. E o mais interessante, gente, é que esta terceira substituição, a dos empregados da Amazon tentando enganar a Amazon, não diminuiu os empregos. Eles aumentaram a produção a ponto da Amazon precisar de mais gente. E ela fez o quê? Ela reduziu mais os salários. Gente, como é que vocês acham que a China saiu da situação que estava? Olha a China. A China saiu porque ela introduziu o trabalho escravo. Foram 30 anos sem sindicato funcionando. Até hoje não tem sindicato. A reivindicação trabalhista não é respondida na China. Como é que os Estados Unidos foram para uma situação em que as
reivindicações pedidas do povo para o Trump não estão sendo satisfeitas e, no entanto, a população continua lá. Porque não voltou a manufatura, não está abrindo nenhuma fábrica. Está só na tecnologia de ponta, na tecnologia de ponta. O problema é que a tecnologia de ponta, ela dá aquele desemprego inicial, depois rapidamente ela abre uma série de outros setores que não repõem o mesmo salário, mas que às vezes até aumentam o número de empregados. A máquina, gente, ela não é uma ela não é uma eliminadora de empregos, ela é uma destroçadora de salário. Quando você vê alguém falando, olha gente, não está, que nem o Bernie Sanders, não há uma previsão para o desemprego americano. É verdade, não há. O desemprego americano está aumentando, é verdade. Mas isso não significa que no cômputo geral do mundo isso esteja acontecendo. O que significa que no cômputo geral do mundo, o que está realmente acontecendo é a perda salarial e a precarização do trabalho. Então não vai surgir, não está surgindo um campo de pessoas fora do mercado. Está surgindo um campo de pessoas fora dos empregos conhecidos do estado de bem-estar social. Em outras palavras, o Álvaro ele não tem a mínima noção nem de capitalismo financeiro, nem de neoliberalismo. Ele não sabe nada disso. Mas ele fala como se soubesse. E aí a pessoa lê e fala, nossa, né? É verdade isso. Quando é que eu vou perder o meu emprego? Você não vai perder o seu emprego. Você vai ser jogado para uma outra situação de emprego ganhando menos. É isso que vai acontecer com você. Você vai perder direitos. Que é isso que ocorreu comigo. Ué, professor, né? Aposentado. Me jogaram para a internet. Se eu quisesse trabalhar com a internet, eu trabalharia dando aula. Acontece que, né, num determinado momento da minha vida, eu senti que a gente tinha que fazer a esquerda reflexiva. Que não é um trabalho no sentido de ganhar dinheiro, né? É um trabalho no sentido de transformar a sociedade. Mas muitos outros professores não estão pensando assim. Muitos outros professores estão dando aula pela internet. Estão fazendo alguma coisa pela internet. É um trabalho precarizado. De uma mão de obra que já esteve melhor. E assim sucessivamente. Então, os gaps de desemprego, gente, eles são geográficos e históricos e deslocáveis. Bem deslocáveis. E não pense você que a inteligência artificial ela pode fazer tudo que você faz que ela não pode. Tá? É importante, inclusive, gente, saber a própria definição de inteligência artificial. Porque quando você não sabe a definição, você como é que fala? Você demoniza a inteligência artificial antecipadamente. Ela tem um monte de problemas. E a gente discute isso no Semiocapitalismo, no livrinho. Também no Capitalismo 4.0. Mas o problema é você identificar problemas que não são problemas. É isso que esse Álvaro faz. Então, quando você define muito bem a inteligência artificial, aí você começa a entender melhor onde é que ela vai dar problema, onde é que ela não vai dar. Deixa eu pegar um livrinho. Tá aqui. Não, cadê o livrinho? Hoje eu não tô achando nenhum dos livros que eu... Ah, tá aqui. Esse aqui. A Ética da Inteligência Artificial, do Luciano Floridi, que é um filósofo
italiano que dá aula acho que ele está dando aula na Inglaterra, se não me engano. Os primeiros capítulos desse livro aqui repete um outro dele sobre inteligência artificial, que eu não li no português, eu li no inglês, eu acho. Mas eu não tenho ele aqui. Mas enfim, tem um tópico aqui que não precisa pegar no outro, dá para pegar aqui. Olha que interessante esse tópico. A definição de IA, posta lá em 55, quando começou a montar esta área de inteligência artificial. Então ele diz assim, ó, a IA, isso aí vem da definição, é ele falando, mas vem da definição de IA, posta pelo campo de criação, né, dos estudos de IA lá em 55. Ó. A IA só executa uma tarefa com êxito se conseguir desconectar a sua realização de qualquer necessidade de ser inteligente ao fazê-lo. Então, qual é o papel da IA? O papel da IA é ir na contramão da inteligência. Enquanto eu estiver precisando da inteligência, por necessidade, eu tenho um trabalho para fazer e só a inteligência pode fazer, eu não tenho IA. Agora, quando eu tenho um trabalho onde não há necessidade da inteligência, eu já consegui fazer esse trabalho ser feito por alguma coisa maquinal, sem inteligência, aí entra a IA. Então veja que a própria definição não põe a IA em concorrência com o homem. Ela põe a IA em concorrência com o homem quando o homem, pelo capitalismo, é maquinizado antes, ou é subalternizado antes em relação à sua inteligência. Então o problema todo não está na tecnologia, está no capitalismo. Se o capitalismo faz você fazer um serviço de burro, a IA vai atuar aí. Se o capitalismo joga você para fazer um serviço necessariamente inteligente, não é a IA que vai. Essa é a definição. Portanto, quando o capitalismo toma seu emprego, é porque antes ele reduziu você a burro. Mas isso mostra o quê? Que a IA tem um limite, ela vai onde não tem a inteligência. É exatamente esta razão pela qual a Amazon inventou o Mechanical Turk. Tem uma série de coisas que são feitas na internet que precisa de um exército de pessoas precarizadas fazendo. Quando você entra naquele negocinho que o site pergunta para você, né? Eu quero que você identifique 3 gatos nesta figura. A inteligência artificial tem dificuldade de fazer isso. É preciso a mão humana fazer, sabiam? Então, para dar certo, é preciso o Mechanical Turk, é preciso a inteligência artificial, ou seja, a mão humana. Só que, se você quiser fazer mal feito, põe a inteligência artificial aí. E foi isso que os empregados da Amazon começaram a fazer. Para poder ganhar mais, dado que ela afunilou ainda mais o que pagava para fazer esse serviço. Mas para fazer bem feito, para fazer certo, ainda precisa do humano e vai precisar durante muito tempo. Dado que as figuras ali são para enganar a máquina. Quer saber se você é humano e não é máquina. Portanto, as figuras são feitas para enganar a máquina. E esse é um critério de avaliação que está na mão do humano. Só isso já mobiliza um monte de gente. Então não vai aparecer pessoas desempregadas na rua aos montes. Vai aparecer gente trabalhando de um modo completamente diferente do chamado operário do pós-guerra.
Mas isso a gente já conhece, porque esses 20 anos já completou o serviço pra gente. A gente já sabe como é que funciona isso. Então, pelo amor de Deus, gente, parem com esse negócio de neuro. Falou em neuro, você é médico? É neurocirurgião? Não. Então, vai embora, tá? Não volte aqui mais, senão daqui a pouco você vai ficar neuroquântico, neuromístico, neurobarrigudo, neurocabelo de... Que cabelo esse cara? Ele tem uma boca de coringa, né? E um cabelo meio, né? Então é um neurobocó. Gente, que coisa, meu Deus do céu, que coisa, que é isso, né? E tá aí na Folha, o que a Folha tá pegando de porcariada para escrever. Eu fico besta, gente, eu fico bestificado de lembrar o que era, né, e o que virou. Ó, vou deixar aqui para vocês, antes de tudo, o anúncio do presente de Natal. Compra para você, compra para sua namorada, para o seu namorado, para seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para o seu vizinho, mas, fundamentalmente, compra também para irritar o bolsonaroide. Compra para ele, entrega. Às vezes o cara lê. E você pode até falar para ele, olha, eu sei que você é bolsonarista, eu sei que o Bolsonaro não consegue ler nada, né? Ele está alternando crises de choro com tentativa de ler autoajuda e não consegue. Mas eu comprei para você porque eu sei que você é diferente. Às vezes o cara lê, vai saber, né? Então aí, ó, o Natal tá aqui, ó, promoção de Natal. Ó, veja só.